Olá, professores. Nós somos o Enzo, sou eu, o En e o Paulo. E agora a gente vai apresentar nosso projeto final da disciplina de TinyML com o tema Sistema de Classificação de Cantos de Pássaros com TinyML para dispositivos embarcados. Contextualizando um pouco o nosso projeto, ele se insere no campo da monitoração bioacústica que usa sons para estudar a biodiversidade. Porque as soluções tradicionais elas são muitas vezes caras ou elas dependem de muitos dados indo para a nuvem. Então a gente está explorando o TinyML, que permite que a gente rode a inteligência artificial diretamente em hardware de baixo custo, como o Arduino que a gente está utilizando aqui no nosso projeto. O objetivo principal foi desenvolver um modelo capaz de identificar em tempo real os cantos de três pássaros muito comuns no Brasil. São o sabiá-laranjeira, o tico-tico e o bem-te-vi, além de diferenciá-los de ruídos do ambiente. Para isso, a gente definiu metas específicas, que são construir nosso próprio dataset, usar a plataforma de Impulse, atingir uma acurácia acima de 80% e garantir que o modelo fosse leve o suficiente para rodar no Arduino. Bom, a primeira etapa do nosso projeto foi a metodologia, implementá-la, né? Então, a nossa plataforma de desenvolvimento foi o Impulse, como já foi dito anteriormente, e o hardware-alvo foi especificamente o Arduino Nano 33BL Essence. Para a coleta de dados, a gente utilizou a plataforma Xenocamp, que é uma base de dados colaborativa de cantos de pássaros. Então a gente baixou os áudios de lá e criamos as quatro classes. São Sabiá Laranjeira, Tico-Tico, Bem-TV e Som Ambiente. Em seguida, a gente realizou um pré-processamento. A gente padronizou os áudios para o formato .wave, mono e com 16.000 Hz de taxa de amostragem. E depois a gente usou um script em Python para dividir os arquivos em clipes de 10 segundos, que deu pra gente mais ou menos um total de 5 horas de dados para treinar o nosso modelo. Bom, dentro do Edge Impulse, o nosso pipeline ele foi composto, né, pela separação do áudio em 2,5 segundos de captação e uma sobreposição de 100 milissegundos. A gente utilizou o MFCC, né, para captar, né, as principais características sonoras que a gente tem. E a gente utilizou, né, a arquitetura da rede neural foi do padrão 1D convolucional, e ela foi, né, otimizada para utilizar o sensor de áudio, para distinguir, né, as quatro classes que a gente tem, que é o som ambiente, que seriam vozes, ruídos, etc., dos diferentes pássaros, né, o tico-tico, o sabiá e o bem-te-vi. Bom, o nosso modelo ele foi treinado com 100 ciclos e com uma taxa de aprendizado de 0,005. Bom, passando um pouco para os resultados, né, que a gente teve, a matriz, né, de convolução, matriz de confusão, desculpa, ela apresentou uma acurácia de 87,1% e uma perda de 0,38%. Então, a gente teve ótimos resultados, né? A gente teve uma alta eficiência, com um tempo de inferência de apenas 6 milissegundos, um uso de apenas 14,4 KB de RAM e 47,2 KB de flash. A gente consegue, né, pela matriz, ver que a gente teve uma ótima distinção do som ambiente, né, das vozes, dos sons de pássaro, então ele realmente conseguiu distinguir muito bem esses dois tipos diferentes, né, de input. E a gente teve uma pequena confusão entre os pássaros, né, que é possível observar. Tanto o bem-te-vi quanto o sabiá, eles são significativamente mais confundidos, né, do que o tico-tico. E a gente, né, pode ver que até a acurácia, né, do tico-tico acaba sendo superior aos dois, chegando a 83,8%, enquanto os outros dois ficam em 76% e 76,5%. Então dá para ver bem que ele teve um pouquinho mais de dificuldade de distinguir o sabiá do bem-te-vi. Essa sobreposição, então, ela mostra, né, que o modelo ainda precisa melhorar um pouco a capacidade de discriminar, né, os nuances das específicas das espécies, né? E é isso. Nosso modelo, como a gente pode ver, atingiu o objetivo inicial, que era conseguir uma acurácia superior a 80%, né? E também ele atingiu um baixo consumo de memória, tanto a flash quanto a RAM, o que mostra que é uma ideia de modelo muito viável para aplicar na plaquinha do Arduino Nano 33 BL Essence.
Mas apesar do bom resultado do modelo, uma grande limitação que a gente encontrou foi a qualidade dos áudios, né, da base de dados vindas do Xenocanto, porque é uma base de dados que é construída, né, pela comunidade, então várias pessoas utilizam equipamentos de gravação diferentes para gravar os áudios, né, dos pássaros, então isso acaba ocasionando uma qualidade diferente para cada áudio de cada classe, principalmente, o que é uma dificuldade maior para o modelo identificar. Então, para trabalhos futuros, a gente propôs aumentar o dataset ainda mais, né, com algumas variações regionais mais próximas dos dados que a gente encontra, né, para que o modelo consiga classificar ainda melhor as espécies, aplicar técnicas de data augmentation, né, então talvez adicionar algum ruído sintético aí aos dados para tentar, às vezes, balancear as classes ainda mais, para que ele não se confunda tanto entre certas classes e otimizar hiperparâmetros da rede, brincar um pouco mais com os hiperparâmetros, não só utilizar o otimizador natural do Edge Impulse, que é o Eon Tuner, para ver se a gente consegue encontrar um modelo melhor. E aí a gente conclui do projeto que a gente que conseguiu aplicar isso. O TinyML serve muito para ser uma ferramenta, né, acessível e poderosa para o monitoramento ambiental. Então a gente consegue ver uma aplicação muito clara dessa tecnologia em práticas de conservação ambiental. Obrigado pela atenção.